Salut, je suis Jean et c'est le TD4. Hi everyone, I'm Ricardo. This is Tito 4. Hola a todos, yo soy Thiago y esto es T24. Ei, negativo. Aqui é português. Então lá vai. E eu sou o Vitor. E esse aqui é o nosso podcast Chá dos Quatro. A sua dose semanal de bom humor e sarcasmo. Solta a vinheta. Então, gente, hoje a gente tem uma convidada mais que especial e, pra detalhe, ela é a primeira. Então, assim, tem que chegar chegando, né? A Dani é uma amiga muito especial. Dani pros íntimos, né? Mas o nome dela é Daniela Araújo, tá? Então, assim, ela é uma pessoa mais que especial, tanto pra mim, quanto pro Ricardo, que vai estar falando com vocês daqui a pouco. Mas, assim, acredito eu que depois desse podcast ela vai estar sendo especial pra todo mundo, não é verdade? Então, assim... Ela já vai ser a chave da porta pra entrar quando quiser. Abre a porta, Mariquinha! É bem isso. E assim, o tema de hoje, que a gente vai estar abordando, é intercâmbio. Ainda vale a pena? Então, assim, é com essa pergunta e com essa deixa que eu inicio esse tema que parece... Para o momento parece um pouco distante. Então, talvez isso possa ser um pouco importante para a gente chegar falando sobre isso. É uma oportunidade muito bacana de tentar promover e conhecer novas pessoas para que a gente possa garantir o compartilhamento de cultura. Porque assim, o intercâmbio nada mais é que esse compartilhamento, esse repasse de informações que você tem, né, que você leva do seu país e você vai para outro lugar. Claro, exemplo que se você leva as suas informações, as suas raízes, quando você vai para outro local, você precisa também entender um pouco das regras de lá, né, das políticas de lá, para você também não sair passando vergonha. E com esse gancho de passar vergonha, né, a gente pega as ideias de que nunca tudo dá certo, não é verdade? Então, assim, nem sempre tudo vai como a gente acredita, né? A gente espera, né? Como que é aquele meme lá? Início de quê? Como que é? Início de um sonho. Deu tudo errado. Justamente. Ou quase errado. Ou quase errado. Então, basicamente, com esse meme que a gente vai trilhar esse podcast de hoje. Então, assim, Dani, seja muito bem-vinda e compartilhe com a gente um pouco da sua história. Muito obrigada, meninas. Primeiramente, eu queria agradecer a todos pelo convite, de estar falando um pouquinho com vocês sobre a minha experiência, que, graças a Deus, foi início de um sonho, deu tudo certo. Amém. Você canta la baixura. Isso mesmo, é bem isso. Eu comentei com o Vitor que, no caso, quando eu fui fazer um intercâmbio, né, o pessoal sempre fica na dúvida se geralmente deve procurar uma agência de turismo especializada ou se consegue ir por conta própria. No meu caso, foi por conta própria. Um amigo meu que já fez intercâmbio me deu essa oportunidade, né? Falou com a família hospedeira dele, né, com a host family, e perguntou se eu poderia fazer uma visita para eles. E eu falei que toparia ir, com certeza. Principalmente com ele, que já conhecia o lugar. E eu sempre tive o sonho de ir para os Estados Unidos. Então, no meu caso, deu tudo certo. A família perfeita, me trataram super bem. Inclusive, no final da minha experiência, né, com eles, que foi assim uns 3 meses, eles mandaram até um bilhete para os meus pais agradecendo por ter me dividido com eles, deles terem a oportunidade de ter me conhecido, que eu estava convidada para voltar sempre, tanto que eu volto sempre, no mínimo uma vez por ano. Pensei que fosse bilhete de devolução. Não. Se tiver. Mas o intercâmbio foi nos Estados Unidos mesmo. Foi nos Estados Unidos, o meu, foi sim. Numa cidadezinha que Qual todo cidade? mundo fica... Cincinnati é o nome. Toda vida que eu chego lá, geralmente eu entro ou por Miami, né? Ou por Orlando, Atlanta. Aí todo mundo da imigração. Por que Cincinnati? Assim, eu gosto muito da cidade. É a cidade que eu mais me apego, assim, porque foi o primeiro lugar que eu conheci, né? Lá nos Estados Unidos. Só que as pessoas de Cincinnati não gostam de lá. Todos querem sair de Cincinnati.
sendo que eu amo. Aí todo mundo, mas porque lá tem Miami, tem Califórnia, tem outros lugares para você visitar. Por que Cincinnati? Aí eu sempre falo, não, porque eu já conheço o pessoal, eu gosto da cidade. Já enfim, tem um sempre entrosamento, volto pra... né? Isso, sempre volto para visitar o pessoal. E, gente, é incrível, porque assim, pelas pessoas eu não consigo ir para outro lugar. Meu sonho é, tipo, conhecer a Europa, alguns países, mas eu não consigo ir para outro lugar, só vou para lá. Todo mundo já sabe que eu sou americanizada, né, 100%. É isso que eu achei interessante quando eu conheci a Dani. Aí eu perguntei, nossa, Dani, você viajaram pra tudo que é canto e tal. Aí quando ela me resumiu os últimos 10 anos das viagens dela, quais foram, Dani? Estados Unidos, USA. Em Cincinnati, Ohio, né? Ohio? Sim, Ohio, perfeito, Ohio, isso mesmo. E assim, respondendo a pergunta de vocês, realmente, no meu ponto de vista, fazer um intercâmbio é super importante. É uma bagagem enorme. E assim, estudar fora sempre pode te ajudar a aprender ou aperfeiçoar um outro idioma de maneira mais rápida. Você também pode interagir com outras culturas, entender, né, os hábitos e os costumes dos outros. Você sempre vai voltar com uma outra visão de mundo. Esse é o meu pensamento. Justamente. Dani, tu acredita que essa vivência te proporcionou um melhor conhecimento tanto da língua como da cultura do que você só pesquisar por aqui? Sim, sim, com certeza. Gente, eu acho que eu comentei com o Vitor, não lembro agora. Quando eu fui para lá, eu sempre fiz curso de inglês a minha vida toda e eu achava que sabia super falar inglês. Gente, fluente, né? Quando eu cheguei lá... Born USA. Gente, é totalmente diferente. Nossa, esse negócio de Hi, how are you? I'm fine, thanks, and you? Gente... Hi, Lorena. Gente, é incrível, assim, a diferença de você estar no lugar, de estar participando da vida das pessoas é totalmente diferente. Nossa, muito diferente. E eu agradeço a oportunidade, assim, de ter ido para lá. Porque realmente, para mim, foi totalmente diferente. E eu sempre tinha curiosidade, né? Que os filmes americanos, a gente sempre tem aquela imagem, né? Os ônibus amarelos, a Patricinha geralmente é famosa na escola e tal. E, gente, é totalmente diferente as coisas. Nossa, só estando lá para saber. Só que... Quer dizer, então, que Meninas Malvadas, Patricinha de Beverly Hills é tudo uma mentira. Não é que seja uma mentira. Realmente, eu acredito que para as pessoas que tipo, possuam dinheiro, deve ser daquela forma. As pessoas que me receberam lá, o estilo de vida deles é assim, classe média, sabe? E eu não tive muito essa experiência, eu falo, na escola, porque eu não fui para estudar. Eu apenas fiquei com uma família, entendeu? Lá. E, então, eu sempre conversava muito com eles, tentava... como é que eu posso dizer, conversar, né, mais para ter mais fluência, né, no idioma e tudo. Praticar, mas assim, né? mais praticar. Mas eu perguntei, eu cheguei a perguntar desse pessoal, na escola, como é? Sempre tem o capitão do time de futebol americano, isso, sempre desse jeito, o pessoal, isso, amo, inclusive. Aí eu falei com o pessoal, eles, não, Dani, ali é muito filme, realmente em algumas escolas vai ter sim, sempre o mais famoso e tal, mas não é essa visão, né, 100%. É a mesma coisa que a gente chegar lá, o pessoal, Brasil, samba, futebol, cerveja, mulher na praia. Não vai ser só isso, né, tem outras coisas também. Dani, essa família que você ficou já era acostumada com esse tipo de ação, né, de receber imigrantes estrangeiros para intercâmbio? Já sim. Inclusive, eles já receberam uma brasileira, mas há muito tempo atrás, acho que em 96, 95, por aí, uma menina que ela morava em São Paulo, inclusive. E depois dessa menina, eles receberam um menino da Noruega. Eu conheço ele também, a gente tem, né, bate-papo aí. E depois que foi esse meu amigo morar com eles, em 2006. Aí em 2008 que ele me convidou para ir lá, a família aceitou, né? Mil maravilhas, eles conhecem meus pais,
Foi tudo 100%. Nunca pensei que, tipo, essa experiência pudesse ser tão valiosa assim pra mim, porque eu os amo como se fossem meus irmãos, realmente, minha mãe e tudo mais. Mas assim, teve um ponto aí contigo que parece que é uma historinha que foi um segredo que você disse que ia compartilhar com a gente, que não contou antes, mas vai contar aqui agora, você lembra? Gente, lembro sim. Vamos expor. Essa questão do... Vou me expor. Eu vou expor ela na internet. É muito engraçada essa questão do idioma, né? Porque quando eu cheguei lá, no começo eu fiquei travada, né? Porque eu não conhecia todo mundo, ficava com meu amigo sempre a tiracolo, porque eu achava que era afluente. Só que quando o meu amigo, o pessoal começava a falar, eu não entendi tudo. Me explica aí meu amigo traduzia pra mim, né? Beleza. Teve um dia que a gente foi numa loja lá, que eu encontrei tudo o que eu queria. Meu irmão tinha pedido uma bola de futebol, uns itens esportivos. E eu falava sempre assim, I love this, or I hate this, né? Não ficava conversando muito, só ficava assim, eu amo isso, eu odeio isso. Gente, quando chegou nessa loja, que eu comprei tudo que eu queria, na hora de pagar, tava eu, aí tava a mãe, né, lá, e o irmão. Gente, o nome da loja era Dick's Sporting Goods, o nome da loja. E eu, gente, I love Dick's. Gente, eu falava isso toda hora. Aí, quando a gente saiu da loja, o pessoal rindo, e eu sem entender porque o pessoal tava rindo. Aí eu saí, aí ela disse desse jeito, Dani, se eu fosse você, eu não falava mais isso. Aí eu, a ingênua, né? Aí eu, tá bom. E ficou por isso mesmo. Acabou que depois aconteceram outras coisas, eu nem perguntei, né? Nem perguntei ao meu amigo, ei, o que será que eu fiz de errado? Nem perguntei. Gente, 1 ano depois, eu procurando outra palavra no dicionário com a letra D, quando eu olhei Dix, eu falei, gente, eu não acredito que eu falei isso. Meu Deus, que vergonha, que vergonha. Gente, até hoje essa história rola. Desde 2008, estamos em 2020. Se eu chegar lá e tiver amigos reunidos, não sei o que, essa história sai sempre. Porque essa é famosa. Ai, meu Deus, que vergonha. Foda. Quanto tempo você ficou lá, Dani? Da primeira vez que eu fui, em 2008, eu sempre ia na época das férias da faculdade. Então, a primeira vez que eu fui, eu fiquei 3 meses. Fiquei de dezembro a fevereiro. Da segunda vez que eu fui, eu fiquei uns 2 meses. Aí teve um tempo que eu passei uns 4 meses. Aí depois, as outras vezes que eu fui, era só realmente 1 mês mesmo, quando eu tinha férias de trabalho, né? Precisamos trabalhar, não é mesmo? Aí só ia durante... Os boletos, aí só ia... Então, os boletos não esperam. Aí eu só fiquei 1 mês. E pronto, só vou agora quando eu tenho tempo, né? Quando é finalmente... Foi a primeira vez... Pode falar. Quando você foi a primeira vez que o seu amigo te convidou, teve oportunidade, você foi logo de cara ou teve alguma dificuldade? Não, a princípio, assim, como eu te falei, as dificuldades que eu senti foi mais na questão do idioma mesmo. Porque eu achava que eles falavam muito rápido e eu não conseguia compreender tudo, apesar de sempre gostar de inglês, sempre ter feito cursos e tudo mais. Esse, pra mim, foi o primeiro baque, assim, a primeira, assim. E quando eu fui também, eu ia sempre na época do Natal. Então, pra mim, ver a neve cair, né, tipo a Frozen, maravilhoso. E, tipo assim, foi muito engraçado, porque eu cheguei, aí no outro dia que eu abri a janela, nossa, já tava nevando. Nossa, muitos esqueceram de mim, né? E muitos esqueceram de mim, muito Home Alone, né? Amo. Ô Dani, na tua pré-experiência de fazer o intercâmbio, tu também teve aquele sonho de ver nos filmes e se retratar, assim, de conhecer o ambiente e se retratar assim nele, tipo, assistir o Esqueceram de Mim, aí de ver a neve lá em Nova York, ou então, tipo, com certeza. Quer conhecer todos os ambientes, com certeza. Experimenta isso, né? Aí quando você chega assim no país, assim, além
aquela emoção toda lá, a realização de um sonho. Cara, eu sempre falei pro pessoal, pronto, o meu pai adora assistir um programa que mostra assim o mundo visto de cima, o Brasil visto de cima. Pronto, aí meu pai, pra ele já vendo na TV, tá ótimo. Tem que viver. Eu preciso estar lá, eu preciso viver, eu preciso tirar minhas fotos. Não, quando fui visitar minha amiga que mora em Nova York, aí eu falei pra ela, ó, quero ir pra tal lugar, quero ir pra esse lugar também Gossip Girl, quero ir pra esse lugar. Era sempre assim. Sempre nos lugares que eu já tinha visto. E eu sempre faço assim, não sei se vocês também, quando vão viajar, têm esse interesse. Eu sempre busco os pontos turísticos daquele lugar. Sempre. Eu sempre já pesquiso antes. Já dou uma olhada, esse lugar aqui é interessante, esse outro aqui. Esse talvez eu não perca meu tempo, porque não é tão bacana. Eu sempre faço isso. Porque como às vezes a gente vai para uma viagem curta, né? 1 semana, 4 dias, geralmente. Então eu faço de tudo para ver os pontos principais daquele lugar. Para tipo, eu estive aqui. I was here. I was here, verdade. Com esse gancho, a gente engata que um dos nossos integrantes aqui também teve uma experiência de intercâmbio. Não é verdade, Jean? Então, né? Foi uma experiência, sim. Mas, assim, diferente... Conheceu a Lívia Marini e foi. Isso. A Lívia Marini. Deu tudo certo. A diferença é que não Acho que eu posso colocar em partes. Em partes deu certo, em partes não deu muito certo. E por quê? Conta tudo. Diferente da Dani, o meu intercâmbio não foi para os Estados Unidos, foi para Guiana Francesa, que eu morei lá, acho que... Foi virar Medipolã. Isso, fui trabalhar no garimpo. Morei lá 3 anos, eu fui mais com o objetivo mesmo de estudar, ter uma carreira de estudos lá na França, como muitos chamam, né? Fez quais níveis de estudo lá? Lá eu fiz da 4ª série até o 3º ano do ensino fundamental. Para de ser doida! Até o 3º ano do ensino médio. 3º ano do ensino médio. Tá. No caso lá é quarto, faz o 4º ano. Da 4ª foi pra 3ª. Ele regrediu. Ótimo estudante. Olha o Mac. Lembra da geografia do primeiro episódio, né? Eu sempre comete as gafes. Deixa da edição. Mas como foi a experiência? Então, como você conseguiu ir pra lá? Gente, a primeira pergunta assim que não quer calar, Jean, por que a Guiana? Então, é uma história muito longa. Minha mãe morava, a gente morava em Redenção, sul do Pará. De lá, a minha mãe foi embora para Oiapoque, porque estava no auge, o euro estava bom, e o movimento lá de mercado, de comércio, estava muito grande. Em 2000, anos 2004, por aí, estava muito bom. Então, o trânsito de mercadoria, de franceses, de turistas, estava muito alto. E o ouro estava bom também, estava fácil de ter. Então, minha mãe foi para lá tentar a vida, né, melhorar a situação financeira. Então, ela pegou, depois de um tempo que ela passou lá, e ela mandou buscar a gente, e a gente chegou lá. Mas quando ela mandou buscar, o objetivo dela sempre foi chegar lá e começar os estudos do outro lado, que a gente falava muito, do outro lado, que é o lado francês. E aí eu passei, acho que 6 meses na escola do Brasil, e depois eu passei do outro lado, eu vou querer falar só o outro lado, e passei para Guiana. Aí eu comecei estudando, aprendendo, tinha um professor de reforço, porque a direção de estudo de brasileiros lá na Guiana era muito grande na escola, então já tinha um projeto de língua na escola mesmo, que o professor ensinava. Aí era bem como mesmo, bem como a FISC, não ao Mechan. Então, antes de começar mesmo os estudos na escola, tu estudava francês? Eu estudava com... Teve aula particular? Eu estudava com o professor da escola mesmo, e tinha um professor particular.
que era para aprender mais rápido, para não ficar muito para trás. E acabou Mas isso por conta do governo mesmo. O professor da escola era por conta do governo, o particular já era por nossa conta. E como que era a interação com as crianças, assim, porque tipo, era a 4ª série, né, no caso? Então era muito criança, então como que era a interação, assim? Porque a maioria não falava português, né? Não, é que tá, muitos lá falam. Por ser fronteira com o Brasil, muitos falam. Então foi mais fácil? Nossa. Foi mais fácil. Tinha alguns que não falavam, mas acredito que a turma geralmente era feita de 20 alunos, 25, 60% falavam português. Então alguns ajudavam, me ajudavam a comunicar com o professor sabia como era, que aquela pessoa era nova, que era aluno que não sabia falar, e aos poucos ia tentando ajudar. Mas a pergunta que não quer calar. A matemática era mais fácil lá na tua França ou aqui no Brasil? Pra mim, continua a mesma, matemática é difícil do mesmo jeito. Então. Não decorou a fórmula de Bhaskara, né? Não. Eu era ótimo em conjugação de verbo. Até hoje. Eu era muito boa na língua. Fica a referência, já quem entende, né? Aí, então, depois de lá... de criança. Aí depois de lá eu passei a morar na capital, que é conhecida como capital da Guiana Francesa, que é Cayena. E lá eu passei uns 2 anos que já foi ensino médio, que era ensino médio profissionalizante. Aí mas eu seguiu passei uma área uns 2 específica anos. Nesse profissionalizante? Sim, de eletrônica. Entendi. Por isso que ele é UTI. Então. Nesse período, tu tinha documentação só de estudante? Então, já ia chegar nessa parte, a parte mais um pouco constrangedora, né? Tá legal, descobrimos a verdade. Meu Deus. A Sol de América. Assim a Sol de mesmo. América. Do you feel what I feel inside? Lá eles tinham uma lei que estudantes estrangeiros até 18 anos poderiam ficar de forma ilegal, porque era menor de idade, então não podia ser deportado ou preso, né? Então, até meus 18 anos, eu estava tranquilo. Quando eu fiz 18 anos, era um carro de polícia, eu tinha que pular no mato. Tô brincando, gente. Nossa. Mas eu já tava aqui, quase... nossa, meu Deus. Não, mas não deixa de ser mentira, não deixa de ser verdade. Aí, então, a primeira vez quando eu fiz 18 anos, que eu já tinha completado maioridade, passou o carro da polícia, que lá chama a Polícia da Fronteira, que é a PAF. Aí a polícia passou do meu lado e pediu meu documento. Eu entreguei. Lá tem um procedimento que na hora que eles pegam um brasileiro, eles ligam para a prefeitura e perguntam qual é a situação daquele brasileiro. Se tiver irregular... Legal ou ilegal. Isso, se tiver irregular, entra no camburão. Se tiver legal, pode seguir. Para minha sorte, o horário de atendimento da prefeitura tinha passado. Entra no carro. Entrei. Aí continuou seguindo viagem, pegando mais outros ilegais, né? E quando chegou lá, e qual é o procedimento? É estudante, tem que falar com a assistente social vai liberar. Cheguei lá, a assistente social já tinha ido embora. Gente, esse dia eu tava com muita sorte. O que foi que eu tive que fazer? Passar a noite na cela. Gente. Caramba. Passei a noite. Não era bem uma cela, era uma sala de espera, assim, mas fechada aqui. Só tinha abrir pro lado de fora com um código. Era uma prisão mesmo, uma cela quase. Então, naquele momento, assim, eu me vi a pessoa mais, assim, eu tava me sentindo um bandido, literalmente. Chorei muito. Eu liguei pra minha mãe, que tinha um telefone lá dentro. E eu lembrei o nome da minha mãe, não sei como. Parece que foi uma luz divina. E eu lembrei e liguei pra minha mãe. Aí eu liguei pra minha mãe já chorando, dizendo: mãe, eu tô preso aqui, tá me tratando igual cachorro. Aí eu falei:
Aí ela pegou e chorou. Falei, meu filho, tu vem embora daí pra nunca mais voltar pra esse lugar que não te trata direito. Nossa, foi muito, muito, muito chocante, assim. E eu, pra dormir, né, não tinha lugar, não tinha cama, só tinha umas cadeiras de espera. Aí então tinha que colocar um papelão ali, dormir. Foi uma situação muito que eu não queria repetir. Mas aí eu decidi voltar. Falei, não, vou voltar e vou tirar meu documento. Vou tirar minha carta desse jogo, que era que é um título de estadia, né, provisório. De residência, né? De residência. Uhum. Aí então eu fui lá, coloquei meu documento, todo meu papelada, dizendo que eu estudava lá desde tal ano e tudo mais, e consegui meu documento, mas não voltei para lá, vim embora para cá. Foi só questão, assim, sabe, de honra. Conseguiu para não me expulsarem de lá. Consegui. Aí eu vim embora para cá. Em relação ao host family, que lá a gente chama de família CREI, que é a família de acolho, foi uma experiência, assim, no entanto, não muito barata, porque a gente pagava e era cerca de 300 euros por mês. Nossa. E aí minha mãe, então, tinha, como a gente trabalhava no supermercado, ganhava em real, né? Aí tinha que converter para euro para poder mandar lá e eu poder pagar a família que eu morava. E aí nessa mensalidade que eu pagava para a família, eu tinha que ter direito a moradia, né? E comida, pelo menos para se manter, para poder manter os estudos e aquela situação, assim, como eles manter o nível básico, assim, para poder ter uma educação e seguir os estudos. Entendi. No entanto, não foi todo esse sonho americano e francês, né? Foi mais um pouco difícil. Mas aí, no caso, esse dinheiro, ele incluía essa questão, mas tinha alguns outros benefícios, tipo, que a família acabava disponibilizando, ou não? Era inteiramente esse valor só para essas coisas e acabou? É aquela coisa, né? Tipo, assim, não havia um contrato fechado. Uhum. Mas o que eles falam, um acordo fechado, assim, de parceria, de boca a boca, né? Uhum. Que falava assim, não, pago aí tem que ter um lugar para ele dormir e comida, pelo menos, para ele se alimentar e poder estudar. Isso funcionava? Em partes. Porque eu comia muita coxa de frango, botava ovo. Entendi. Nem sempre as experiências são tão fáceis assim, né? E às vezes a gente encontra situações que a gente não espera, né? Aí eu até chegava em casa, quando eu passava o fim de semana em casa, minha mãe falava, meu filho tá magro, tá te alimentando. Só que eu não contava a verdadeira história, né? Porque ela queria que eu me desse bem, que eu crescesse. Uhum. E então meio que o sonho dela eu transferi para mim, que era conseguir aquilo para ter algo a mais no currículo, como a Dani disse. Uhum. E isso engrandecer mais ainda para quando eu estivesse procurando algum emprego, ou então formado, isso poderia me engrandecer muito. E eu fui nessa ideia, acabei pegando isso que ela falou e levei comigo. Até mesmo a situação de quando eu fui preso e tudo mais, não, tipo, foi ali que tudo acabou, né? Foi o fim de um sonho, literalmente. Mas assim, é bem interessante essa questão, porque mostra, né, esses dois lados, né, essas duas versões, onde a gente pode colocar que o quão importante antes de você fazer até mesmo qualquer tipo de viagem, mesmo que não seja um intercâmbio, mas que se você planeje, né, assim como você faz com hotéis, restaurantes, passeios, verifique a questão de documentação, que é esse ponto bem importante. Que às vezes, justamente, que às vezes é que a gente fala, né? Como a Dani fez, sem o suporte de uma empresa para lidar com todos esses detalhes, a empresa em si, ela cuida disso para você.
Então, assim, às vezes é muito importante. Justamente, a parte burocrática que vai fechar esse pacote de viagem para você. Então, assim, é muito importante você também pensar nesses detalhes, porque para que você não chegue na porta de entrada de um país que você tanto sonhou, né, para passear, para conhecer, para estudar, ou até mesmo para morar, você não chegue lá e acabe descobrindo que falta alguma coisa, falta um papel, falta um documento, que você não pode prosseguir a sua viagem, né? Então, fica muito essa questão. Sim, e acabar sofrendo, como o Jean disse, né? Algumas situações que não são nem um pouco agradáveis. E que tornam a viagem, acho que o horror, né? Acho que um pesadelo, né? Literalmente o sonho vira tudo errado. É verdade. Então, a pergunta fica para vocês agora, depois de tudo que vocês ouviram aqui, tanto da Dani para os Estados Unidos quanto para Guiana, com o Jean. Vale a pena fazer intercâmbio? Do meu ponto de vista, como eu já tinha falado, sempre vai ser importante. Sempre vai ser importante. Tu vai fazer novas amizades, vai conhecer pessoas não só do país para onde você vai viajar, mas de outras partes do mundo também. Você vai se tornar mais independente, seguro, para lidar, né, com as mais diversas situações que apareçam. Fora que até é importante também a questão de valorização de currículo, né? Tu vai aprender um novo idioma, isso mesmo, vai ter fluência naquele idioma, é super importante. Sempre vai ser. Você volta, como eu falei, com outra visão de mundo. Você vê que as coisas não é só aquele seu mundo, sabe? Existe um mundo e você precisa explorar. Eu acho que é bem isso. E eu também, apesar da minha experiência, vamos dizer assim, não tanto positiva, mas realmente é algo ainda que se vale a pena, porque como a Dani disse, conheci a cultura em si, vivi ela, tive experiências que eu não teria se fosse só aqui aprendendo o curso, seja numa escola de idioma ou pela aula online. Então, essa vivência no local é muito importante. Até, além de trazer a questão da vivência mesmo, traz a questão até da melhoria da pronúncia, de você conseguir ter como é que fala? O sotaque, né? O sotaque, essa questão. E tem muita gente que fala assim, nossa, você tem um sotaque muito bom. Então, isso realmente eu dou porque o tempo que eu passei lá. Com isso, eu aprimorei mais. Olha, para mim, o alta do dólar ainda não tá valendo a pena. Mas, claro, com toda a experiência que for ruim, todo intercâmbio ele é válido. Tanto para enriquecimento cultural, pessoal, curricular. O que vale mesmo é ter essa experiência, ter essa vivência fora e voltar com uma outra formação. Isso, sem dúvida, ainda vale a pena fazer. Verdade. Concordo, isso mesmo. Isso ainda é uma oportunidade muito válida, né? Até para quem vai aperfeiçoar, estudar o idioma, ou para quem está numa graduação e quer fazer um semestre, ou algumas disciplinas de uma universidade fora do país, né? É uma oportunidade que enriquece muito o currículo e ajuda a pessoa, como a Dani disse, a desenvolver, a ter liberdade, a se sentir mais participante das coisas, né? Então é uma oportunidade muito importante ainda, muito válida, sim, pro estudante, né? Então, Dani, é isso, né? Foi isso que a gente trouxe aqui agora. Então, assim, o que eu quero, né? Vou agradecer aqui para você nesse momento aqui. Você foi uma pessoa muito importante nessa jornada toda, porque assim, só de relato, né? A Dani já era minha amiga antes de tudo isso aqui acontecer, e assim, a contribuição dela foi excepcional, então mais que especial, eu posso dizer isso. E acho que o que eu posso te dizer é muito, muito obrigado por ter aceitado esse convite de participar aqui do Chá dos Quatro. Eu que agradeço o convite de todos, pessoas maravilhosas. Já conheci você, né? E o Rick também. Mas adorei conhecer o Jean e o Thiago também. Agradeço a oportunidade de estar falando um pouquinho sobre a minha experiência fora. E quem puder, pessoal, fica a dica, hein? Façam um intercâmbio. Pessoal, quem tiver interesse, né, de me seguir, eu tô lá no Instagram. O meu Instagram é @Dani_de Castro. Me sigam e eu vou aprovar vocês também. É isso aí.
E não se esqueçam de seguir a gente nas nossas redes sociais, tá? No Instagram e no Facebook é Chá24, com o numeral. E no nosso Twitter, Chá_dos4. E não se esqueça de acompanhar em todas as plataformas para não perder nenhum episódio. Tá, beleza? É hora de dar tchau. É hora de dar tchau. É hora de dar tchau. Au revoir. Bye. Adiós. Tchau.